não constitui exemplo de condições adversas no contexto viário. Primeira coisa que eu chamo a atenção é sobre o não. É muito comum o aluno, ao analisar as alternativas, esquecer que a questão está pedindo não e marcar aquela que é. Então, cuidado com isso na hora da prova. E que quando fala não constitui exemplo, quer dizer, não é um exemplo de condição adversa. Quais são as condições adversas encontradas no trânsito, hein? Luz, tempo, trânsito, estrada, veículo e motorista. Ou estrada a gente coloca via, tá? Luz, tempo, trânsito, via, veículo e motorista. Então vamos lá. Trânsito, eu falei aqui, dentre as 6. Então essa aqui é. Se a questão pede aquela que não é, a alternativa A está fora. Trecho da rodovia submetido a obras de restauração no pavimento. Aí é a via. Essa também é. Como a questão pede aquela que não é, B está fora. Motociclista conduzindo uma motocicleta pela manhã rumo ao seu trabalho. Não é uma condição adversa. Isso é uma condição normal, natural do trânsito. Estação chuvosa e frio. Sim, é uma adversidade, tempo. Então essa aqui também é. Como a questão pede aquela que não é, D está fora. Qual é a resposta? Letra C. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, aclive sem visibilidade suficiente, ele será punido com quem? Ele cometeu aqui uma infração de ultrapassagem em local proibido, né? Que foi pela contramão, dentro de curvas ou aclive sem visibilidade. O que vai acontecer com ele? Ele receberá ali a punição de retenção do veículo e multa? Olha, a multa sim, que se houve uma infração vai acontecer a multa. Mas a retenção é o quê? O veículo fica no local, só a gente abordou, só o veículo fica no local até que a irregularidade possa ser sanada, resolvida. Qual é a irregularidade aí? Aí estava ultrapassando. Ô, gente, a partir do momento que o agente falou assim, encosta aqui que eu vou te autuar, né? Vai virar uma multa, o pessoal chama de multar, mas é autuar. A partir do momento que ele encostou, a situação já deixou de existir, já não tem mais a ultrapassagem, não está acontecendo mais o perigo. Diferente, por exemplo, se fosse uma seta queimada. Opa, vem cá, sua seta queimada, encosta aqui. Aí vai autuar e a seta continua ali, queimada. Só sai dali se consertar. Aí o veículo fica retido. Agora, no caso da ultrapassagem, não tem como. Então a retenção não, está fora. Aqui é a mesma coisa, olha, a remoção, o que é remover? Chama alguém e levar para o pátio. Por que remove? Porque houve a retenção inicialmente, como não conseguiu resolver o problema, chamou alguém e levou para o pátio. Por exemplo, a seta queimada. O cara consegue trocar uma lâmpada ali na hora? Resolve, está liberado. Agora, imagina um licenciamento vencido. O cara não consegue pagar os documentos ali na hora, liberar tudo imediatamente. E nesse caso, teria que remover. Não é o caso da ultrapassagem, que também está fora. Recolhimento do veículo a depósito. O recolher o veículo a depósito é o mesmo que remover, está fora. E a multa vai acontecer? Com certeza. Alternativa D é a resposta. Os sistemas de arrefecimento existentes podem ser. Arrefecimento certamente está se referindo ao sistema de arrefecimento do veículo que controla a temperatura do motor, né? Questão assim bem vaga também, né? Somente a ar. Bom, que o arrefecimento pode ser a ar, nós sabemos disso. Agora, esse somente aqui, ó, é uma casca de banana, a chamada palavra excludente. Eu já considero a alternativa como incorreta quando isso aparece aqui. A mesma coisa acontece na alternativa B. Então, letra B fora também. E observe que aqui disse a água, ó, na alternativa A, a ar, na alternativa B, a água, tudo bem, mas o somente aqui é que mata, né? A água e álcool, sistema de arrefecimento a álcool, não, daqui está fora. Água e ar, tudo bem, isso aí, a gente tem arrefecimento a ar e tem arrefecimento a água. No automóvel, por exemplo, acontece das duas formas, né? Tem um ventilador que puxa o ar ali e faz com que ele passe pelo radiador, baixando a temperatura da água e também ventila ali o motor. O movimento do veículo já faz com que o ar passe pela grade do veículo e ventile o motor. Nas motocicletas, em sua absoluta maioria, o arrefecimento é somente a ar, não tem água, né? É só o motor ali mesmo, de cara para o vento, exposto, tomando vento naquelas aletas ali, então já faz com que ele seja ar. Mas existem os dois sistemas, tá? Água e ar. Então, letra D aqui é a resposta. A probabilidade sobre os riscos de infarte como consequência do impacto de ruídos
pode ocorrer em volumes acima de... Curiosamente, aqui o examinador ele juntou, né, uma informação de poluição ambiental, né, ó, impacto de ruídos, muito barulho, e com uma, parece que voltada para primeiro socorro, sei lá, né, olha, probabilidade sobre risco de infarto, a vítima infartar. Olha, vamos lá, volumes superiores a quanto? Né, um barulho maior que quanto aqui, acima de quanto que pode provocar infarto? Aumenta a chance, essa probabilidade aumenta a chance. 90 decibéis, 100 decibéis, 120 decibéis, 80 decibéis. Olha, para mim, no meu entendimento, até 55 decibéis, e ele é representado assim, o Dzinho minúsculo e o B maiúsculo, decibéis é o índice utilizado para medir a intensidade de ruído do som. Até 55 decibéis, então, é tranquilo. Tudo que passou aí disso, vamos botar 60 decibéis em diante, causa estresse. Vou até escrever aqui, ó, estresse. Estresse causa infarto ou infarto, pode ser assim também? Causa. No meu entendimento, tem muita gente infartando aí de estresse. Então, a partir de 60 já pode causar. Qual que mais se aproxima aqui desses 60, hein? Tá aqui, ó. É o 80, tá bom? Marca aí. Em local sinalizado com linha de divisão dupla contínua, o condutor, olha, tem aqui a via e essa via é sinalizada com linha dupla contínua, que é aquelas duas linhas, né? Ficou certinho, né, cara? A minha coordenação aqui tá ótima, né? Imagina que isso aqui são as duas linhas, aquelas linhas amarelas que tem no centro da via. Bora lá então. O condutor pode o quê? Ele poderá aumentar a velocidade? Bom, essas linhas aqui não tem relação com aumentar ou deixar de aumentar a velocidade, não. Nada a ver. Alternativa A está fora. Poderá transpor faixa de pedestre? Se aqui tivesse uma faixa de pedestre, o veículo que transita por aqui poderia transpor essa faixa de pedestre? Pode, não tem nenhuma relação a linha dupla contínua com a faixa de pedestre. Então, aqui poderá transpor a faixa de pedestre? Pode. Mas qual que é a relação aqui da linha dupla contínua? Nenhuma. Relação nenhuma. Eu achei estranho. Ele pode transpor uma faixa de pedestre, mas não tem nenhuma relação aqui a faixa de pedestre com a linha dupla. Achei estranha essa alternativa. Alternativa C. Não poderá ultrapassar? Sim, essa é a resposta. E essa tem relação direta com a dupla contínua. Se é dupla contínua, aliás, se tem uma única linha contínua aqui do lado do condutor, que é a primeira linha à esquerda, ele já não pode ultrapassar. Sendo dupla, então, mais ainda. Então, entre B e C, eu com certeza eliminaria essa B aqui e ficaria com a C. Poderá efetuar ultrapassagem? Não poderá. E aqui tem uma outra questão. Eu costumo ensinar nos meus cursos algumas técnicas para você não cair em armadilhas na prova. E também para você desenvolver uma capacidade maior aí de encontrar a resposta. E aqui tem uma dessas técnicas, que é a tal da alternativas confrontantes. Perceba que a letra C diz que você não poderá ultrapassar. Está aqui, ó. Não poderá ultrapassar. E na letra D diz que você poderá ultrapassar. Uma das duas tem que ser a resposta. Quando isso acontece, quando a questão tem alternativas confrontantes, você já pode eliminar as outras alternativas sem ler, porque a resposta com certeza será uma das duas. Nesse caso aqui, se a linha é contínua, não pode ultrapassar, a alternativa C é a resposta. São substâncias que podem espalhar fragmentos num raio de até 600 metros. Radioativas, olha, a depender da substância radioativa ali, ela pode ir até bem mais longe, né? Obviamente, você vê lá aquela usina de Chernobyl que aconteceu lá na década de 70, se eu não me engano, aquilo espalhou fragmentos não, né? Espalhou radioatividade, uma extensão que atingiu ali acho que 12 países. É uma coisa louca. Mas aqui 600 metros ficou assim, ó. Gases comprimidos não é, substâncias tóxicas, assim, da mesma forma que a radioativa também pode expandir por uma distância até maior que 600 metros, a tóxica também. Mas a resposta aqui é a letra C, isso tem relação direta com explosivo, até pelo fato aqui de usar o termo fragmentos, estilhaços, pedaços de coisas. Explodiu uma distância até 600 metros. Por que esse alerta? Por que essa questão abordou isso aqui? Porque no curso a gente aprende, no curso teórico aí na autoescola ou no nosso curso online, que se um veículo tem ali um produto explosivo, você deve manter uma distância maior que 600 metros para estar num raio de segurança. Vira e mexe, a gente vê na internet aí acidentes, imagens de acidentes com veículos com substâncias explosivas, a pessoa fica ali a 50, 100 metros achando que está muito longe, e na verdade ele está muito próximo ali do perigo. Então,
explosivo, mais 600 metros para estar fora de área de risco, tá? A resposta é a letra C. É órgão normativo vinculado às câmaras temáticas. Normativos são aqueles que começam com a letra C. Vinculado a câmaras temáticas, esse termo aqui, câmaras temáticas, para quem não estudou, é complicado, aí não vai saber mesmo. Mas essas câmaras temáticas são grupos de especialistas em trânsito, ou em determinadas áreas relacionadas a trânsito, que vão realizar estudos com a finalidade de sugerir embasamento técnico para que o CONTRAN estabeleça suas resoluções. Então, a gente já sabe que normativos são os que começam com C, com exceção da CERETRAN, porque a CERETRAN nem aparece no Sistema Nacional de Trânsito, né? DETRAN é departamento, então está fora. CETRAN, CONTRAN e CONTRANDIF começam com C. Esse aqui são os conselhos estaduais, esse aqui é o conselho distrital e esse aqui é o conselho nacional. A Câmara Temática, ela dá embasamento para a criação das resoluções do CONTRAN. Portanto, o órgão normativo que está vinculado às câmaras temáticas é o CONTRAN. E é o próprio CONTRAN quem cria essas câmaras temáticas, tá bom? A placa A7B atenta ao condutor para a existência à frente de... Não precisa decorar o código da placa, tá? Apenas observe aqui a sinalização que vai ter lá na sua prova e tente responder a pergunta. Então, essa placa aqui atenta ao condutor para a existência à frente de quê? Bifurcação em T? Gente, bifurcação é isso aqui. Então, não é a alternativa A. Permitido virar à direita? Perceba que aqui nós temos o termo permitido, contrário de proibido. Esse lance de permitir, proibir, restringir é coisa de placa de regulamentação. Isso aqui é placa de advertência. Não tem nada a ver com permitir ou proibir. Alternativa B está fora. Via lateral à direita? Bom, nós temos aqui a via principal e nós temos uma via lateral à direita. Certamente será essa a resposta. O entroncamento à direita. Entroncamento é quando você tem a via principal e uma outra via nessa posição. Aí seria entroncamento. Alternativa D está fora, ficamos mesmo com a letra C.